Aê! Oi, Tudo bem? Chegou. tudo bem? Cheguei. Tinha trânsito. Peguei um pouquinho de trânsito aqui na entrada. É o calor, né? Nossa, onde eu tô aqui tá muito quente hoje também. Gente, pelo amor de Deus, Legal, gente. ligaram estufa. Muito bom. Estamos todos aqui, né? Bem-vindo, pessoal, ao Três Tons de RH, nesse bate-papo aí de sexta-feira. Estou aqui com o Sérgio Nogueira e a Valéria Fernandes. A gente está fazendo esse bate-papo agora semanal, trazendo pessoas e discutindo pessoas que conhecem de temas importantes sobre RH. E a gente trouxe uma pessoa especial aqui, um amigo de longa data, o Marcelo Braga, um headhunter com 20 anos de atuação no mercado de recrutamento de executivos, engenheiro, pós-graduado em administração, atuou e atua em grandes empresas de seleção, se envolveu em startups de seleção, em startups de serviço digital. E hoje ele atua firmemente num tema que é importante, que é o de transformação digital em recrutamento e seleção, né, Marcelo? Marcelo, seja bem-vindo. A gente tem algumas questões, acho que nada mais importante do que ouvir você, a tua percepção a respeito de mercado. E eu já te faço uma primeira pergunta. Como é que você está vendo, de uma maneira geral, o mercado de trabalho? Se existe alguma possibilidade de recuperação, mesmo nesse ambiente complexo, que é o de pandemia? Boa noite a todos. Muito obrigado, Valéria, Roberto, Sérgio, pelo convite. Um super prazer aqui estar junto com vocês. Podem convidar sempre, eu estarei sempre à disposição. Ótimo. Olha que a gente convida mesmo. Olha que a gente convida. Arruma um emprego para mim. O Roberto falou dos 14 milhões de desempregados, mas infelizmente essa conta é muito maior. Porque essa conta, a forma que a gente computa o desemprego no país é aquelas pessoas que estão ativamente procurando emprego. Não entra nessa conta aqueles que já desistiram de procurar emprego, ou aqueles que ainda nem tiveram um emprego, que também não é considerado. Então, infelizmente, esse número de pessoas inativas, vamos chamar assim, eu estimo que esteja acima de 30 milhões. É muito alto. Muito maior, né? Então, o caminho que a gente tem que ter é da esperança de voltarmos nos trilhos, a renovação da esperança, ela sempre vem. Temos, obviamente, alguns setores que estão crescendo, que estão contratando. Isso são as notícias boas que a gente escuta todo dia, então é importante esse aspecto. Mas, por mais árduo que seja, o momento difícil, a economia ruim, as pessoas sem muito recursos, mas o melhor caminho para conseguir destravar isso é as pessoas estarem buscando o restinho de força que têm, buscando seu desenvolvimento. Há muito conteúdo gratuito na internet para essas pessoas trabalharem. Então, o caminho é tentar se diferenciar, buscar algumas qualificações, se for investir, saber investir, não acreditar em inúmeras ofertas que existem. Faça esse curso, avalia antes, veja se realmente faz sentido. Hoje eu estava conversando com um amigo que está cheio de gente querendo fazer MBA, doutorado, mas ainda não sabe nem falar The Books on the Table em inglês, que é mais essencial, que é o que vai, às vezes, tirar ele. O Marcelo, esse é um bom tema. Que cursos você acha assim, que seriam interessantes nesse momento, assim, que são básicos, para que as pessoas possam dar uma olhada? As áreas são as mais diversas possíveis, então vai depender muito da área que a pessoa está fazendo. Então, o caminho que eu diria para pensar em que curso fazer é fazer uma avaliação, primeiro, de cursos técnicos, se existe algum curso técnico específico da sua área de atuação, alguma certificação necessária, alguma obrigatoriedade que você não tem, se
está nesse patamar vai atrás de ter, para que você não seja reprovado no primeiro estágio ali do funil, não tem tal qualificação. Você não ganha nem o direito de avançar no processo seletivo porque não tem essa qualificação. O segundo é tentar ver um pouco do mercado de trabalho. Nossa economia está mudando cada vez mais para o digital, então algo ligado com tecnologia, algo ligado com marketing digital, saber utilizar essas ferramentas é fundamental nos negócios hoje em dia. Então, com isso, você cobre a área de atendimento, você cobre a área de tecnologia, você cobre as mais diversas áreas de marketing. O marketing mudou completamente, não é aquele marketing muito mais comunicação de grandes mídias. Hoje você tem um marketing muito específico de buscar redes sociais, entender como que funciona o SEO do Google, buscar criar essas indexações. Então, tem muito caminho nessa direção. E o outro, eu diria, cursos ligados aos aspectos comportamentais. É muito comum a gente se preocupar com as qualificações técnicas e esquecer do comportamento. E o comportamento, às vezes, não é o que faz a diferença na hora de contratação, mas, sem dúvida alguma, é o que dita a regra na hora da demissão. Então, se você convenceu pelo técnico que foi contratado e não tinha comportamental, você está em grande risco de se juntar a essa longa fila de pessoas inativas que a gente tem no mercado brasileiro. O Marcelo, a CLT, o contrato CLT está acabando? O que você acha dessa afirmação, assim, meio... Quais são os... Acabou a CLT, está acabando, vai acabar? Que data que vai ser? Pô, vocês estão polêmicos, hein? Ninguém me falou que eu ia ser jogado contra a parede aqui, não. Mas a gente só está aquecendo, a gente está só tomando ainda um fôlego. Ô, Sérgio, a nossa lei trabalhista é de 1948. Então, por mais aditivos que possam ter ocorridos, ela é uma lei antiga e que precisaria ser melhor ajustada. A abertura que teve para permitir a pejotização, eu acho que é uma abertura muito bem-vinda. Isso flexibiliza bastante o processo e tem muitas empresas entrando nesse caminho. Mas eu também vejo muitos candidatos aceitando propostas, mesmo com desafios menores, com remuneração menor, porque eles têm o apego, a segurança que a CLT teoricamente proporciona. Porque a CLT nada mais é do que um contrato de trabalho. A empresa também que tem CLT pode muito bem rescindir o contrato de trabalho, acabou, como pode rescindir o contrato PJ, que também acabou. Mas eu ainda vejo muitos profissionais buscando e dando preferência para posições via CLT. Então, dizer que vai acabar, que está acabando, eu acho que ainda está longe. Existe uma mudança cultural grande para ser transformada até que possa aceitar, e também a legislação vigente não permite em todas as áreas que isso acabe. Eu acho que dois lados, se eu entendi que você está falando, né, Marcelo? Tanto da empresa oferecer contratos temporários, trabalhos por projeto, como também das pessoas aceitarem também esse tipo de condição, né? É isso, né? Sim, sem dúvida. Hoje é mais fácil, né? Como são pouquíssimas as vagas de emprego, os candidatos acabam aceitando aquilo que tem à frente. Mas espero que a gente reverta isso logo, que essas taxas de desemprego reduzam significativamente, que a gente possa estar num patamar dos candidatos terem mais opções de escolha. E aí eu acho que vai ser um bom termômetro da gente, tendo mais opção de escolha, de você ver se o candidato está aceitando a PJ por conta de não ter opção, ou por acreditar nesse modelo, de também ver que um contrato, o PJ ele precisa ter um contrato, precisa ter bases estabelecidas, e é um contrato. Isso também pode ser uma segurança profissional. E existe até uma possibilidade, né, Marcelo, assim, da pessoa se especializar nisso, né? Fazer trabalhos em determinadas empresas, e não ficar totalmente vinculado a uma empresa, né? Até porque a própria relação, né, dos empregados, né, com as empresas, os ciclos têm diminuído, né? A gente percebe bastante, né?
Antigamente as pessoas trabalhavam 12 anos numa empresa. Eu trabalhei 12 anos num grande banco, depois trabalhei 6 anos, então foi diminuindo ao longo do tempo. A gente percebe que isso acontece, né? E você acha que as pessoas têm que se preparar para isso também? Ou seja, ao ponto de repente, se envolver em determinados jobs, em empresas e não ficar vinculado, né? Como a gente comentou aqui, como CLT, isso é uma coisa que deve acontecer. Como é que a pessoa tem que se preparar para isso, na tua opinião? Eu lido bastante com jovens e hoje é interessante ver essa juventude e pega, nossa, Deus me livre, coitado daquele cara, ele está trabalhando há 8 anos na mesma empresa. O que antes, né, a nossa geração, isso era um mérito, né? Pô, aquela pessoa está 30 anos na mesma empresa, ele deve ser muito bom profissional. Né? Hoje é um demérito. Eu não acho que a juventude esteja certa, mas só estou retratando o que eles enxergam hoje em dia. Eles têm muito esse desejo de estar mudando, né, e ficando pouco tempo. Mas, respondendo melhor a parte final da tua pergunta, Roberto, eu acho que a gente tem emprego e a gente tem carreiras. E as carreiras, elas podem, já em muitos casos, significam vários empregos. Então, emprego, para mim, é aquela questão de, eu preciso fazer alguma atividade econômica para gerar renda. Né? Carreira é aquela atividade da qual eu sou reconhecido, que o mercado entende, que pode ser dentro de uma organização, ou pode ser, você se construiu um profissional, eu sou um profissional de recursos humanos, né? Essa é a minha carreira, né? Mas não necessariamente eu preciso estar trabalhando dentro de uma única empresa, eu posso estar fazendo projetos específicos ou tendo vários empregos pontuais em diversas áreas, em diversas empresas, mas dentro da carreira de recursos humanos. Então, eu acho que as pessoas elas precisam se preparar em ter uma linha de atuação, porque não dá para você pensar em ter vários empregos, mas se um dia você está trabalhando, fazendo um bico de tecnologia, mas o teu sonho é ser psicólogo, então você fez um curso de coaching, você também está dando mentoria, mas se eu te oferece um bico no final de semana para cuidar de criança, você também vai, e aí, na verdade, você está tendo diversos empregos, mas você não tem nenhuma carreira. O que é o risco disso? É que você está dando um tiro de curtíssimo prazo. Você não vai se especializar em nada, você provavelmente não vai conseguir crescer o seu valor hora, né, ou o seu valor mensal, ou ter possibilidade de aprender novas coisas. Você vai ficar pagando incêndio o tempo todo, correndo atrás de dinheiro para pagar as contas em casa. Ô Marcelo, mas eu acho que, pegando um gancho que você está falando, talvez, por exemplo, pegando esse exemplo do profissional de recursos humanos, né, não sei, né, não sei o que você acha, mas agora a gente fala em múltiplas carreiras, né, em mais possibilidades. Então, se esse profissional de recursos humanos está numa empresa, ele pode experimentar, gravar um vídeo, ter um canal, ter um vlog. Quer dizer assim, o que tu acha dessa... Quando você pega um currículo, vai entrevistar uma pessoa que tem essas... Você acha que faz diferença quando tem essa... Dentro da sua área de atuação, tá? Não estou usando esse exemplo, não. Mas ele é dentro da sua área de atuação, mas ele consegue variar, ele consegue mostrar outras facetas, vamos dizer assim. O que você acha desse tipo de profissional? Não, isso reforça muito o profissional. É muito comum hoje em dia eu encontrar com executivos já muito bem posicionados, diretores, presidentes de empresa, e que participam de 3, 4 conselhos, seja de startups, de outras empresas, porque às vezes ele está numa indústria tradicional, né, ou num setor tradicional, que pode ser a indústria ou não, mas ele quer aprender desse mundo digital, ele quer aprender sobre tecnologia, então ele quer aprender sobre o novo modelo de negócio de startups, então ele vai se especializar dessa forma. A mesma coisa o profissional, que não necessariamente precisa ser executivo, ele pode estar ali começando a traçar o plano B dele. Pô, legal, eu sou um profissional de recursos humanos, mas eu não sei se eu vou ter uma vida dentro de uma organização por muito tempo, ou ser profissional de empresas por muito tempo. Eu posso já começar a querer construir o meu plano B. Então, deixa eu criar um canal, deixa eu começar a falar, deixa eu ouvir as pessoas, deixa eu entender, deixa eu ter trocas, escrever artigos. Isso reforça o papel dele como profissional e também já deixa ele pronto. A gente não sabe como vai ser esse mercado.
eu acredito muito que daqui, sei lá, uma década, a gente tenha mudado totalmente a forma de trabalhar e que a gente vá, sim, trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. Eu tenho aqui 3 horas do meu tempo dedicado para fazer essa especialidade que eu tenho, depois para outra empresa. Então, esse cara já começa, primeiro, a falar essa nova linguagem, esse mundo digital. Você mencionou blog, você mencionou redes sociais, que é para onde caminha o mundo, né? Hoje, assim, sem a menor dúvida, eu acho que eu passo 10 vezes mais do meu tempo em frente a um celular do que em frente a uma televisão. Há 10 anos atrás, acho que eu tinha resistência de usar o celular como smartphone. Eu achava que ele só funcionava para telefonar. Ô Marcelo, você falou bastante a respeito de jovens, né? E nós fizemos recentemente um vídeo falando dos 45 mais. Você acha que o mercado não quer mais pessoas com um pouco mais de idade, assim, um pouco mais de experiência? Então, os 45 mais têm espaço ainda nesse mundo corporativo? Eu espero que sim. Não, mas... Pô, se ele dissesse que não, rapaz, a casa ia cair para ele. Não, o Brasil viveu, né, e vive um gap de desenvolvimento. Então, há muitos anos que aqueles grandes programas de trainee, de formação de profissionais dentro das empresas, isso se acabou. As empresas começaram a partir muito mais por tentar buscar mão de obra pronta do que desenvolver. O desenvolver com uma economia crescendo, como a gente passou aí até 2014, é uma tarefa árdua, porque muitas vezes você desenvolve e vem um concorrente e te pega o profissional pronto pagando 10% a mais. Então, isso fez com que muitas empresas parassem de buscar o desenvolvimento. Com a crise, o desenvolvimento parou por uma questão financeira. Vamos parar de desenvolver. Junto com tudo isso, a gente tem a qualidade do ensino que despencou vertiginosamente, né? Seja no ensino de segundo grau, no ensino técnico, as faculdades. Óbvio que a gente tem algumas faculdades de ponta que vieram nesse período, mas pensando na população como um todo, a qualidade do ensino caiu significativamente. Então, esse gap gerou um problema para as empresas, que estão, sim, buscando jovens, estão, sim, buscando formas de reduzir, né? O Roberto é um especialista em remuneração, reduzir o custo, né, da folha. Então, muitas vezes, o caminho é esse, tirando uma pessoa mais sênior, dando oportunidade para uma pessoa mais jovem para crescer, com uma remuneração menor. Mas isso trouxe outro problema, que é a falta de conhecimento. E a gente tem, nessa geração 45+, e eu diria que até 60+, né, pessoas com conhecimentos fortíssimos. Falar que essas pessoas vão ter as mesmas oportunidades dentro do mundo, dentro de uma organização, infelizmente, eu diria para a tua resposta que diminui bastante. Mas dizer que essas pessoas não têm oportunidades, aí eu acho que é um equívoco. Eu acho que tem muitas oportunidades, mas pensando nesse plano B, pensando como consultor, pensando em ter sua própria empresa, pensando em ter múltiplos clientes. E muitas vezes eu deparo com profissionais como esse, tendo uma remuneração muito acima do que ele tinha como executivo. Ele tem que desenvolver outros skills, né? Se ele era um profissional que não tinha uma habilidade de comunicação mais forte, ele vai precisar aprender a vender, vai precisar fazer o merchan dele, né? Vai precisar saber falar um pouquinho de marketing, mas dizer que ele não tem oportunidade não é correto, porque as empresas estão carentes desse conhecimento, seja no aspecto de gestão, de liderança ou conhecimentos específicos. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. A gente sabe que um movimento que está acontecendo, grande transformação digital, né? E as velhas mentalidades, os hábitos, os modelos de negócio, eles mudam, né? Eles têm mudado, né? Como é que isso afeta, né, as pessoas que estão tentando recuperar o emprego, né, porque saíram, os 45+ e os próprios jovens, né? Principalmente quando a gente olha assim, modelo de negócio, como a pessoa tem que atuar?
falando especificamente de transformação digital? Eu vejo uma resistência muito grande do pessoal 45+. Existe muito a expectativa de voltar a fazer exatamente o que estava fazendo, a recuperar o seu cargo, o seu status, né, ter o título, o benefício de ter um carro da empresa para quem é executivo. Então, existe muito esse apego em tentar continuar insistindo nessa direção. Eu não acho errado continuar insistindo, mas errado é você não pensar numa segunda via. Porque cada vez passou um ano, você ficou insistindo, você ficou sem atividade, né, sem fazer nada. O teu valor de mercado diminuiu mais ainda. Então, vamos pensar o cara que tinha 45. Em 46, ele diminuiu mais ainda, você ficou um ano inativo. Passou 2. Complica mais ainda. Se você tem alguma reserva financeira, é um caminho. Mas se você não tem, aí você começa a entrar em outras esferas, começa a bater desespero, você começa a aceitar aí trabalhos que não são somente um decréscimo no aspecto financeiro, mas são um decréscimo na sua atividade mental, e aí você começa a entrar numa esteira negativa muito complicada. Mas, Marcelo, você falou, né? Você falou dos jovens, do 45+, falou de digital, falamos um pouco de CLT, você falou um pouco do futuro. Então, qual é o futuro do trabalho? O que nos reserva, então? Liga a bola de cristal aí, joga uns dados, sei lá, umas cartas, lê uma borra de café, não sei, e conta pra gente, o que vai acontecer no futuro, então? Como é que você imagina esse mercado de trabalho? A minha visão é bem rápida, Sérgio. Eu, SA. Nós seremos a nossa própria empresa, nós traçaremos o nosso futuro, nós seremos firmas individuais prestando serviços para diversas organizações. Legal. Isso pode ser um vínculo de grande prazo, de longo prazo, como pode ser um vínculo de curto prazo, mas cada um, o CPF misturando com o CNPJ. Eu acho que é isso. Nossa, eu concordo tanto com a sua visão, Marcelo. Eu tenho certeza, né, que a gente está cada vez mais se apropriando, né? Nós estamos nos apropriando do nosso próprio destino profissional. E isso é muito legal, né? Isso é amadurecimento. Mas, assim, quando você olha numa entrevista um profissional, conta pra gente um pouco dos bastidores, assim. O que você olha numa entrevista? Quando você vai, vamos dizer, contratar um gerente, um executivo, aí do meio da pirâmide, enfim. Independente das questões técnicas, porque cada vaga tem, né, cada posição tem as suas especificidades, mas no geral, o que é que você olha? O que faz você manter este profissional na sua lista de indicados? Conta pra gente. Tem 2 pontos. Valéria, desculpa, Marcelo, só para complementar, né? Levando em consideração que tem que ter diversidade, as empresas exigem cada vez uma lista maior de conhecimentos, ele de está te dando uma habilidades. cola, Marcelo. Não é para facilitar a vida dele, não. Passa. E aí? Não, o meu olhar, quando eu estou recrutando para uma vaga específica de um cliente, eu buscar ser o olhar do meu cliente. Então, eu preciso, primeiro ponto, entender muito bem o negócio, entender o ambiente que ele vai ser inserido, entender os valores da empresa, os comportamentos desejados para esse cargo, né? Entender como que vai ser a relação, porque uma coisa é o que está no papel de tudo isso, a outra coisa é o que é, na verdade, o que acontece no dia a dia da empresa, entender as forças ocultas, políticas. Isso é o ponto principal para eu tentar avaliar. Entendendo isso, e aí eu vou fazer uma entrevista muito direcionada para ver se a pessoa tem aqui esse aspecto. Porque não adianta, né? Não existe um profissional que serve para todos os ambientes, né? Você tem aquilo que vai se adaptar naquela empresa e naquele momento, para aquele desafio que está acontecendo. Talvez ali 2 anos mudou totalmente o cenário da empresa, seja para melhor, seja para pior.
E aí essa mas pessoa se Marcelo, tem adapta algumas mais. características que são comuns, vai. Então, não, Tem por isso algumas. que eu te falei em duas Tem, não partes tem? da resposta. Uma coisa é quando eu estou Bom, tá bom. recrutando especificamente para uma empresa. Ele está escondendo o jogo, ele está escondendo o jogo. Vai. Alexandre. Aí eu tenho que olhar com o olhar da empresa. A outra é quando eu estou prospectando para que, quando alguma empresa for me contratar, meu cérebro já vai ali procurando fazer um match. Pô, aqui eu tenho essa pessoa, aqui eu tenho essa pessoa, esse aqui pode servir, mas esse não dá certo. Para que eu não passe, né, um processo seletivo, que eu não fique ali tendo que conversar com 100 pessoas para conseguir chegar. Então, o fato de eu já conhecer muitas pessoas, ou pelo menos conhecer muitas empresas, muito negócio, eu consigo ter um olhar mais assertivo. Então, constantemente eu converso com profissionais, mesmo sem ter uma vaga, para entender. E aí, o que eu olho muito é, primeiro, o aspecto, a área que ele atua, o setor que ele atua, os resultados que ele teve. Olho muito a questão de timings. Vamos pensar assim, uma coisa é um cara que se formou na Poli, vai de verdade. A outra coisa é um cara que se formou na Poli com 29 anos de idade. Pô, o cara casou umas 2 vezes, teve vários filhos para não ser jubilado, porque ele tinha 9 anos para se formar, com 29 provavelmente ele já tinha estourado a conta. Esse cara, ele tem um demérito? Não tem um demérito. É a vida dele, ele teve as dificuldades dele. Aí, obviamente, você vai ter que olhar esse cara com outro olhar. Pô, você foi atleta, por isso que atrasou teu curso, o que aconteceu? Mas você vai ter que tentar achar motivos para isso. Mas, em geral, é um ponto, esses tempos de casamento, né? Ver se o cara se formou, onde ele se formou no 2º grau, se formou na idade certa, se demorou muito para conseguir entrar no curso, se entrou no curso desejado, se formou no tempo certo, quando aprendeu o idioma. Hoje, no dia de hoje, uma pessoa que não sabe inglês é muito ruim, porque você tem influência do idioma inglês hoje constantemente, né? Acho que você não consegue passar 30 minutos na vida, mesmo em pandemia, sem que apareça uma frase em inglês para você dar uma olhada. É diferente da nossa época, que não existia nenhum contato. Se eu aparecesse em casa com uma camiseta escrita em inglês, meu pai mandava eu tirar. Ele era averso à cultura americana. Então, esses aspectos de ver o momento que ele está... Ficou numa empresa, você foi promovido na empresa, você conseguiu ser gerente, quando você foi promovido, você teve estabilidade no novo cargo, isso mostra que pessoas confiaram em você, que você foi promovido, você conseguiu se sustentar. As transições, né, entender bem o que foram os motivadores de uma transição de uma empresa a outra. Muita gente tem vergonha de falar que foi demitido. Hoje, de cada 10 pessoas que eu pego para conversar, é muito difícil encontrar uma que não tenha sido demitida uma vez na vida. Seja por qualquer que tenha sido a razão. E não, grande parte das vezes a pessoa nem tinha culpa. Mudou o negócio, quanto que o Brasil oscilou de economia, encolhe, cresce, estica, dólar, não é fácil. E às vezes você tem que fazer mudanças. Então, os motivos dessa transição, e muitas vezes você não precisa perguntar para o candidato o motivo da transição, né? Só de bater o olho no currículo, você olha ali, saiu da empresa em janeiro, entrou na outra em março, você teve um gap aqui. Esse gap deveria estar bem explicado no currículo. Legal, eu fui fazer um curso, e aí você olha na parte de curso, não, eu fiz um curso tal, então explica, esse cara não ficou à toa. Ou se teve, seria legal se a pessoa escrevesse, a empresa teve uma redução e, por conta disso, teve que ter uma reestruturação. E você já consegue entender um pouco do que aconteceu. Muita gente perde oportunidades só lendo o currículo porque não soube explicar o currículo. Né? E o olhar do headhunter, do profissional de recrutamento, ele vai muito em procurar achar um motivo eliminatório. Né? Você está procurando o cara, você procura um motivo eliminatório, porque se ele tem um motivo eliminatório que não tem o que fazer, não adianta eu continuar olhando o currículo daquela pessoa. Não adianta eu insistir. Eu sei que aquilo e ele também tem tantos para comparar, né? Ele tem lá 100 para ler, tanta gente, né? É muito pouco tempo que fica. E hoje, com a transformação tecnológica,
isso fica ainda mais complexo, porque não é nenhuma pessoa que está olhando, é a tecnologia que está validando essas questões, e se não está, se caiu num ponto de eliminação, está eliminado e ninguém nem vai ver o currículo da pessoa. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Marcelo. Hoje, com a tecnologia, né, onde você é recrutado, né, através de um robô, às vezes, né, as pessoas têm uma certa dificuldade, né, de se preparar para isso, né? Às vezes, no processo seletivo, ela tem que entrar num questionário. O que a pessoa tem que ter atenção? O que ela tem que trabalhar, né? Porque isso é uma coisa natural agora, né? Aliás, você que está trabalhando nessa área, né, de transformação digital em recrutamento e seleção, né, você deve perceber exatamente que existe a necessidade de contratar rápido pessoas que tenham um fit com a empresa, né, o mais compatível possível, né? Então, para isso, você precisa, claro, de ajuda de tecnologia, né? Mas, olhando do lado do candidato, o que ele precisa se preparar nesse aspecto, né? Porque, em alguns momentos, você é avaliado em competências, né, através de questionário. O que você tem a dizer a respeito disso? Dois aspectos. O primeiro, na hora da redação do currículo, os candidatos eles deveriam escrever um currículo igual uma empresa escreve a sua homepage, a sua página na internet. Ele deveria ser escrito de uma forma que você tivesse ali as palavras-chave reforçadas, porque a tecnologia ela trabalha muito com isso. Ela vai ler o teu currículo, né, e tentar buscar o que a gente chama de tags, né, para fazer esse alinhamento. Eu preciso que seja engenheiro. Se no currículo do cara não tem nada escrito engenheiro, ou engenharia ou alguma coisa parecida, ele já vai dançar por esse aspecto. Então, a escrita do currículo ela deve reforçar essas questões. Eu raramente pego um currículo que alguém se preocupou em falar sobre as questões comportamentais. Seria muito bom se os profissionais fizessem avaliações comportamentais, existem diversas aí, até gratuitas no sistema, ou pegar avaliações de empresas anteriores e colocar junto, ó, fiz tal teste e tenho esses e esses resultados. Isso também ajudaria a reforçar. Tem que pensar que o mundo de hoje é um grande Google, né? Tudo é indexação. Então, quanto mais você der argumentos para aumentar a sua indexação, melhor é o caminho. E o outro, Marcelo... as plataformas... Só a segunda parte da pergunta do Roberto ali. As plataformas tecnológicas, elas sim exigem preenchimento de testes, inventário comportamental, fit cultural. Aí, você tem que fazer e fazer com o aspecto seguinte: você quer um emprego ou você quer uma carreira? Se o teu fit cultural, teu inventário comportamental não bateu com o que a empresa está pedindo, não adianta insistir. Você vai ser contratado, você pode driblar, enganar, ser profissional de entrevista. No dia a dia, na hora que for trabalhar, isso vai ficar gritante a diferença com o restante da organização e que vai ser pior, né? Você está pensando no emprego, você conseguiu ficar 90 dias numa empresa, legal, você recebeu 90 dias de salário, ajudou a reforçar seu caixa, ok. Mas se você está pensando em entrar numa empresa ou se diferenciar, né, numa área de atuação para você poder exercer isso em vários locais, aí é importante que você tenha esse ajuste com os aspectos comportamentais e culturais da organização, senão não vai dar certo. Óbvio que tem testes e testes. A tecnologia também é errada, tem muito teste fajuta, muito teste não validado. As empresas estão aprendendo com esse mundo digital também, então muitas vezes soluções erradas são compradas e que atrapalham todo o processo, atrapalham toda a avaliação. Não é Você acha que existe uma falta de investigação do próprio candidato em relação à empresa, para ver se tem sentido trabalhar naquela empresa? Porque a gente vê às vezes... A gente ainda vive a situação de que a empresa tem o poder. Somente a empresa seleciona
e não candidatos. O problema é essa crise econômica, você está desempregado, está assim, né, tá numa situação complicada, né? Muitas vezes a pessoa abre mão disso, né? É complicado, é uma situação realmente difícil, né? Em áreas como tecnologia, que apesar da crise existe uma demanda muito alta, né? É difícil você ver um profissional de tecnologia hoje que fique mais de 30 dias disponível no mercado. Nessas áreas você já vê os candidatos escolhendo as empresas. Não, isso eu não quero, esse tipo de empresa eu não quero, esse tipo de contratação, seja ela CLT, seja PJ, eu não quero, trabalhar com essa tecnologia eu não quero mais, eu quero me desenvolver. Isso acontece. Nos demais, geralmente, a empresa ainda tem o falso poder de ser o peso principal, de tomar a decisão, de poder ditar as regras, de mandar. Eu vejo uma mudança, eu acho que cada vez mais isso está mudando. As novas gerações que estão sendo inseridas no mercado de trabalho, elas já têm uma opinião diversa disso, eles já começam a escolher um pouco mais. Mas, por outro lado, é a geração que está muito impactada, né? Você tem aí diversos profissionais se formando na universidade e não tendo nem oportunidade nem de enviar um currículo, porque não consegue nem achar empresa que tenha vaga para ele colocar o currículo. Marcelo, voltando um pouquinho quando você estava descrevendo o processo, para quem está nos ouvindo, né? Agora, dificilmente você manda um currículo, né? Assim, acontece quando você faz o network, os relacionamentos, mas normalmente você preenche um cadastro ou você submete seu currículo a um sistema, como você está falando, né? Para quem está ouvindo a gente, eu estou participando de 5, 6 processos que eu encontrei a vaga, e aí, assim, eu não sei com quem falar, demora 30, 40 dias, o que eu faço, assim? Fico esperando? Aí, o que a gente faz quando participa de alguns processos e você submeteu para um sistema, entendeu? Hoje, cada vez mais, a interação... Nós, brasileiros, a gente tem muito essa necessidade de mandar o currículo e esperar que alguém ligue chamando para entrevista. Cada vez mais isso vai acabar. Cada vez mais isso vai ficar de uma forma digital. Mas, por outro lado, a digitalização, cada vez mais, ela está ficando uma digitalização humanizada. Então, mais rápida. Então, o que antes, você podia receber um telefonema, alguém ia te dar um retorno para te falar, mas demorava 30 dias. Hoje você se inscreve, você já recebe um e-mail. Obrigado pelo seu cadastro. Então, tem algumas desvantagens de você não ter o atendimento pessoal, de você se sentir ali cuidado, mas, por outro lado, a tecnologia consegue te manter... Marcelo, mas o pessoal precisa melhorar esses e-mails, hein? O pessoal precisa dar uma melhoradinha nesses e-mails. Chega uns que, só posso falar, prezado excelência... Foi um prazer te ter aqui, parabéns, mas já soube que era você, Serginho. Vai ver que é isso. Excelência. Foi para você, então, mesmo. Parabéns, mas você não passou. Pelo amor de Deus, vai dar parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está nesse tema tecnologia. E tem um grupo de pessoas de RH que acompanham a gente também. Isso é muito legal. O que é que hoje existe, né, em termos de tecnologia para o pessoal de RH, para esta atividade? Hoje em dia, muita coisa, eu sei que a Reacher, né, da qual você é CEO, tem este objetivo de ajudar recursos humanos nesta tarefa, né, de trazer profissionais adequados ao perfil e à cultura da empresa. Como é que o RH pode selecionar a melhor empresa para essa finalidade? Melhor parceiro de tecnologia, eu quero dizer. Esses dias eu fui convidado, e vai acontecer dia 14 de abril agora, para fazer parte de um evento da BRH de Campinas, e para a gente falar um pouco de Change Management. E você tem um mapa, né, que é conhecido, é só dar um Google aí, mapa das HR Tech, né, de Human Resources Technology, no Brasil. Hoje a gente tem mais de 400 HR Techs no Brasil, nas mais diversas áreas. Então,
para fazer recrutamento, para fazer seleção, para fazer o processo inteiro de recrutamento e seleção, para inventário comportamental, vídeo entrevista, onboard, remuneração, treinamento, engajamento, indicadores, BI. Você tem, assim, das mais diversas benefícios, as mais diversas soluções. Então, o papel do RH não está fácil, né? Eles estão sendo bombardeados por todas essas HR Techs, querendo mostrar a sua solução. Por outro lado, eles não são preparados ainda para entender tudo que a tecnologia vem, porque eles vêm de um modelo quase que no papel de se fazer tudo e começam a ter uma cobrança grande de digitalizar tudo. Então, o RH muitas vezes não sabe como selecionar. E ele acaba induzindo a tomar uma decisão por aquele que tem a página mais bonitinha, por aquele vendedor que foi mais simpático, que teve uma empatia melhor, e acaba não sabendo avaliar o que deveria ter e o que não deveria ter. E, principalmente, a gente já tem, a Richard está bem posicionada, temos alguns concorrentes também bem posicionados, acho que a gente tem aí umas 4, 5 empresas que estão fazendo um trabalho bacana de apoiar nessa transformação digital do recrutamento e seleção, mas tão importante quanto escolher uma dessas empresas que realmente entregam o que prometem, é também ter um ambiente favorável a essa transformação digital. Porque não adianta você contratar a tecnologia se você não vai saber como usar, né? Se você não vai ter uma cultura que vai favorecer a tecnologia. A hora que deu algum problema, não, vamos para o papel, vamos fazer desse jeito, esse jeito funciona, e aí interrompe todo o processo. Nós vivemos, no ano 2000, um processo muito forte, né, da cultura do change management. A internet trouxe, lá no ano 2000, uma mudança significativa na forma de trabalhar das empresas. E tudo isso foi conquistado, mas o RH ficou um pouco para trás nesse processo. E talvez toda a influência digital lá do ano 2000 ela vai acontecer agora no RH, de ter que ter um processo de transformação cultural para conseguir se inserir nesse mundo digital. Senão ela não vai conseguir. Então, eu acho que um dos pontos principais para escolher um parceiro tecnológico é escolher alguém que entenda essa dificuldade que vai ser, que conheça recursos humanos, que saiba como vai ser o processo, que não queira ali só vender uma tecnologia. Então está aqui a tecnologia, te dei treinamento, está aqui os cursos, agora você se vira, né? Ter um parceiro que vai respeitar o momento que o RH está vivendo, que vai entender as dificuldades, que vai ajudar a pegar na mão, a melhorar isso, é muito importante, né, para que dê certo o processo de inserção digital do RH. Boa, boa. Richard, o Marcelo, a Richard, ela ajuda nesse processo de seleção, né, com as empresas. O que hoje essas ferramentas elas vêm ajudando em relação à entrega mais rápida, assertividade mesmo, né, adesão entre o perfil, né, e os candidatos? Ela tem ajudado, ela traz mais efetividade para as contratações? Sem dúvida. O processo ele se torna muito mais clean. Então, você consegue, no primeiro ponto, fazer com que a tua vaga chegue a muito mais pessoas. Então, você recebe muito mais aplicações. O que, primeiro, no momento, pode parecer, nossa, agora eu já recebi um monte de currículo, agora eu vou receber muito mais. Vai, mas, porém, vai ser tratado tudo de uma forma digital, onde o que a empresa, ou o recrutador, ou o gestor, que permite até que o gestor faça o processo diretamente, ele vai ser aquele shortlist final alinhado com o que ele pediu, né? E depois com ferramentas de business intelligence para que você acompanhe em tempo real os indicadores do processo, que você consiga entender onde estão os gargalos, se você tem dificuldade na atração, se você tem dificuldade na seleção, se na seleção você está sendo muito restritivo e por isso você está perdendo pessoas no meio do caminho, quais são as suas principais fontes de recrutamento, se é algum setor da economia, se é algum tipo de formação acadêmica, uma faixa etária, se um público de diversidade, seja ela étnica, seja de gênero, o que for.
raça. Então, você tem... a tecnologia te permite isso e, no final das contas, a empresa vai conseguir recrutar com uma qualidade melhor. E o que eu digo de qualidade melhor é aumentar o tempo de retenção, reduzir o tempo de turnover médio da empresa. Recrutar mais rápido e ter uma redução significativa nos custos de recrutamento. É que muita gente vê o custo de recrutamento só ali como o custo do que está pagando, né? Não vê o tempo do profissional, né? A produtividade desse profissional. O recrutador, ele tem um trabalho insano, né? Eu brinco que ele é o cara que chega mais cedo na empresa para sair entrevistando, né? Depois faz o trabalho com toda a empresa, na hora do almoço ele come meio que entrevistando também, sai mais tarde, tem que fazer mais entrevista, e no meio, né, desse período é que ele, entre aspas, trabalha, conversando com os gestores, fazendo os alinhamentos. E a tecnologia não veio para demitir o profissional de recrutamento, e sim para melhorar significativamente a qualidade do seu trabalho, para que ele possa pegar um perfil mais detalhadamente, entender o que é, entender a cultura da empresa. Assim, eu vejo o recrutador, né, sendo meramente operacional, recrutando, sem ter a menor ideia do que ele está recrutando. E aí, entrevistas, sem ter a menor ideia. Ele olha um perfil ali, tem isso? Não, tem. Reprova. E muitas vezes se perde, assim, muitos bons candidatos nesse processo por não ter um profissional adequado ou não ter uma ferramenta adequada para apoiar esse profissional. Então, a tecnologia ela vai proporcionar mais tempo para o recrutador para que ele possa ter melhor qualidade, né, e se desenvolver profissionalmente, crescer. Ela veio para ajudar. Então, a gente percebe assim, que esse movimento faz com que os candidatos, por sua vez, tenham uma preocupação em como estruturar suas informações, porque, de uma certa forma, elas vão ser capturadas, né, para identificar se existe compatibilidade com a vaga que existe, né? E, claro, a gente percebe do lado de RH aí um movimento grande, né, de uma necessidade de capacitação para lidar com essas ferramentas novas. Legal. É importante a gente ter essas informações, tanto dos dois lados, né? Você, profissional de RH, como você que está procurando, né? Você tem que ouvir esses pontos e estruturar, né, a sua busca. Você que está procurando estruturar a sua busca, ter os seus contatos, né? E ter clareza de que isso vai ser observado de uma determinada maneira, né? Característica do seu perfil e como é que você vai cadastrar, registrar isso nas aplicações, né, que vão acontecer dentro do LinkedIn ou outras plataformas, né? Legal. Gente, eu queria, Valéria e Sérgio, ver se tem alguma questão. A gente vai chegar daqui a pouco no final da nossa live. Já estamos no limite, né? Passar rápido, né? Incrível, né? Não sei se tem alguma pergunta do pessoal que está assistindo. Foi o trânsito da Valéria. E tem que sempre ter um culpado, né? Justo eu. Eu nunca me atraso. Não, você não viu a primeira parte. Antes de você chegar, eu brinquei. Falei, cadê o tom mais bonito desses 3 tons de RH? Tá voltando. É o mais importante, né? Eu acho que se a gente pudesse fazer uma pergunta, Marcelo, uma dica, né? O tema hoje é o desemprego, né? Quais são as saídas? Uma dica, uma saída que você deixaria? Vai buscar o autodesenvolvimento. Eu falaria a mesma coisa, é isso. Legal. A gente tem falado muito, viu, Marcelo? Assim, todos os nossos vídeos, sempre a gente toca no tema do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, aborda várias situações que nós, né, como executivos de recursos humanos, vivemos, de encontrar pessoas que às vezes estão muito bem preparadas, mas emocionalmente não estão bem, não estão sabendo tratar determinadas questões. E às vezes levam essas questões de uma empresa para outra, né, que às vezes é muito triste, né? Então eu concordo também contigo. Assim. E a gente tinha, antes o desenvolvimento era muito caro. Eu falava desenvolvimento, você só pensava em MBA, um curso longo de inglês. Hoje tem muito conhecimento gratuito. E aqui a gente está falando de adquirir o conhecimento, não adquirir o título, né? Não estamos falando aqui que você precisa ter o selo do MBA para que você consiga uma posição, que você precisa ter o certificado do curso de formação tal para ter. Óbvio que tem alguns marcos aí, né? Quem não tem o 2º grau completo
é fundamental, isso é uma exigência em quase todas as empresas. Quem não tem o terceiro grau completo, que pelo menos esteja cursando, né? Você ter alguém, está difícil, perdi emprego, não estou conseguindo pagar a faculdade, mas uma coisa é você ter desistido. Fazer o curso, você coloca lá, não concluído. Né? A outra coisa é você, nesse momento, então eu suspendi, está trancado, já vou voltar, isso já dá uma ajuda. Mas o ponto principal de tudo é você ter o conhecimento e não ficar preocupado com o título, mas sim preocupado em adquirir o conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, você tem gratuito na rede, em diversas situações. E é bom registrar isso no currículo, né, Marcelo? Que o pessoal às vezes esquece, né? Só coloca a formação, né, formal, né, na escola, mas esquece que está adquirindo determinados conhecimentos e está atuando em outras coisas também. É importante colocar os seus skills, né, meus pontos fortes. Eu sei fazer isso. É importante. Nossa, tanta coisa que a gente podia abordar ainda, né? Marcelo, vai precisar de outra, viu? Já que você deixou, a gente já começou assim a conversa, então vamos agendar uma outra para a gente estender um pouco mais esse bate-papo legal aqui. Que a gente consiga ajudar um pouquinho para cair esse desemprego, né? Cada um que a gente consiga impactar já dorme mais feliz. Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Legal, a gente está agradecendo aqui a participação do Marcelo Braga, CEO da Hitcher, né, e Headhunter, né, vários anos como Headhunter, amigo de longa data, né, que explicou para a gente exatamente o que é necessário, né, para a pessoa se recolocar em um ambiente também hoje que está acontecendo, que hoje dentro do mercado de trabalho, né, não só na área de RH, né, mas também no mercado de uma maneira geral. Tá? Agradeço a participação, Valéria, Sérgio, obrigado. Né, obrigado, Marcelo. Vamos fazer uma outra, Marcelo. Foi um prazer. Um abração, pessoal. Força aí, hein? Força aí. Vamos lá. Tchau. Tchau.